Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou tratar de um litígio havido entre o jornalista e também político Paulo Eduardo Martins, de um lado, e de outro, a revista Carta Capital e um de seus editores e também articulista, Lino Bocchini. E por que eu vou tratar desse conflito? Na verdade, já há algum tempo eu tenho recebido questionamentos, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais, de quem me pergunta: Cláudio, você vai falar no canal das ações movidas pelo Nando Moura contra o Maurício Ricardo e também contra o Otário do canal do Otário? E o que eu tenho respondido é o seguinte: olha gente, eu tenho interesse de tratar dessas ações porque envolvem a liberdade de expressão, mas para eu falar de qualquer tema aqui no canal, eu tenho que saber do que eu estou falando. Então eu tenho que ler a petição, tenho que ter acesso aos autos, e por enquanto isso não aconteceu. E ao tentar me informar sobre isso, eu cheguei ao vídeo em que o Nando Moura anuncia que irá propor estas ações. Ele diz que vai processar o Maurício Ricardo e diz que vai processar o Otário do canal do Otário. E neste vídeo, ao final, ele menciona uma vitória que o Paulo Eduardo Martins alcançou na Justiça do Estado do Paraná contra a Carta Capital. E por que ele teria processado a Carta Capital? Por ter sido chamado de fascista. Então esse vídeo vai tratar deste conflito que é mencionado como fundamento para estas ações que vão aparecer aí e que também, na medida do possível, serão tratadas aqui no canal. Mas por enquanto, essa ação do Paulo Eduardo Martins contra a Carta Capital, em que o Paulo Eduardo Martins foi indenizado por ter sido chamado de fascista. Vamos juntos. Era uma vez Paulo Eduardo Martins, um jornalista de opinião que se apresenta em uma concessionária do SBT no estado do Paraná. É uma pessoa que no espectro político nacional, no modo como hoje se organizam as coisas, seria classificado como de direita, digamos assim. Alguém com opiniões até certo ponto assemelhadas às opiniões de Raquel Scheherazade, que também trabalha na mesma emissora, porém se apresenta em nível nacional. De outro lado, a revista Carta Capital, por meio do seu editor e articulista Lino Bocchini, publicou um artigo de autoria deste, basicamente com a seguinte mensagem: enquanto ficam todos aí revoltados e criticando a Scheherazade, na verdade, por trás dela, o que existe é o Silvio Santos, que tem uma rede de televisão que, em nível nacional, conta com outros jornalistas e articulistas com opinião semelhante. Basicamente, o que ele diz no artigo é que, além da Scheherazade, no SBT há outros fascistas, pessoas com opinião criminosa. E a moral do artigo é a seguinte: o governo tinha que intervir nisso aí e multar esses canais de televisão de modo que esse tipo de opinião não pudesse existir. Concordando ou não com a opinião desse artigo, não é o meu caso, eu acho que isso aí é uma tentativa de suprimir o discurso discordante, pior ainda, sob o argumento dos direitos humanos. Eu acho que esse vilipêndio aos direitos humanos já está assim, extrapolando o nível do razoável, mas concordando ou discordando, o certo é que o artigo diz que estes comentaristas seriam fascistas. Como sempre, eu vou colocar aí o link, quem quiser vai e leia, eu não sou dono da verdade, você pode ter a sua própria opinião. Pois em face desse artigo,
o senhor Paulo Eduardo Martins propôs uma ação no Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Comecemos por aí. A ação foi proposta no Juizado Especial. Não precisaria ser. Esta foi uma opção do autor, do jornalista. E neste ponto, o que acontece é que a competência do juizado, eu vou colocar a lei aqui, vejam vocês o artigo 3º. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade assim consideradas, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Aí o artigo 39 é ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada, esse valor aí de 40 vezes os salários mínimos, a alçada estabelecida nesta lei. Então o jornalista, ao escolher mover a ação no juizado especial, já decidiu abrir mão de qualquer condenação que extrapolasse esse valor. Portanto, é uma ação que pediu indenizações por danos morais à honra, por ter chamado o jornalista de fascista, de pessoa com opiniões criminosas, mas a indenização só poderia chegar a 40 salários mínimos. A ação correu em primeira instância, foi distribuída em dezembro de 2015 e em maio de 2016 saiu a decisão. No juizado especial existe um juiz leigo, que não é um juiz concursado, logicamente alguém que entende de direito. Essa pessoa faz um projeto de sentença e o juiz homologa, e aí essa sentença vira a sentença ali no juizado especial. Então, em maio de 2016 foi apresentado esse projeto que foi homologado. Em seguida, houve recurso. Em se tratando de juizado especial, o recurso não vai para o Tribunal de Justiça para que os desembargadores o julguem. Quando a gente fala Tribunal de Justiça, é porque qualquer ação que corra no judiciário de um estado, você diz que corre no Tribunal de Justiça daquele estado. Mas aqui é um juiz no juizado especial e aí em grau de recurso, por se tratar de juizado especial, vou pôr aqui a lei do juizado especial de novo. O que se tem é essa regra, da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, e no caso não foi conciliação, caberá recurso para o próprio juizado. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados. Então o que houve foi, primeiro, o juizado especial, primeira instância, e aí depois, num segundo momento, para essa turma recursal, mas que não é o tribunal propriamente dito. Isso não é uma apelação. No juizado especial, o procedimento é diferente um pouco. Então, quando se diz, o Tribunal de Justiça do Paraná tem uma jurisprudência, calma, isso é uma decisão de juizado. E aí o recurso é de turma recursal, não chega a ser aquela jurisprudência. Isso dito, e a turma recursal manteve a decisão aumentando o valor da indenização que havia sido estabelecida pelo primeiro grau do juizado especial. E aí agora eu vou pegar essa decisão para que nós possamos analisar os fundamentos dela e aí mais à frente conferirmos se realmente essa decisão serve para fundamentar outros casos. Vejam o texto da decisão da turma recursal. No primeiro ponto aí, notoriamente a jurisprudência entende que o animus criticandi, quando o agente pretende meramente tecer uma crítica fundada em um aspecto objetivo de terceiro, ou o animus narrandi, quando o agente meramente narra fatos notórios ou obtidos por terceiro, não se traduzem em qualquer excesso, uma vez que nada mais são do que um exercício regular de um direito praticado por meio da atividade jornalística. Por que a sentença está tratando disso? Quando o conflito se trata de excesso de liberdade de expressão, no direito penal, mais ainda porque é necessário dolo específico, mas também nos casos de responsabilidade civil,
Discute-se qual teria sido a intenção do jornalista. Porque, vejam, não é porque você ofendeu alguém que a pessoa tem direito de ser indenizada. Qual foi a intenção do jornalista? Foi a de criticar? A crítica é um direito. Foi o de discordar? A discordância é um direito. Então o juiz já começa dizendo assim, olha, você tem algumas intenções, ânimos criticandi, ânimos narrandi, que não configuram excesso. E aí já na sequência, acerca do artigo publicado, verifica-se que houve flagrantes excessos praticados pelo jornalista que o assina, especialmente no que concerne a, literalmente, acusar todos os âncoras contratados pelo Sistema Brasileiro de Televisão e suas afiliadas de serem fascistas, vindo, logo em seguida, a concluir que a atividade midiática do mencionado canal nada mais é do que criminosa. Então a decisão diz que o ânimos de criticar é razoável, o ânimos de discordar, de narrar é razoável, mas que chamar todo mundo de criminoso e de fascista extrapola e, portanto, demonstra que o objetivo, o ânimos, foi outro. E aí aquela proteção deixa de existir. Foi justamente o que está sendo anunciado, gente. O sujeito foi condenado porque generalizou que todos os âncoras mencionados seriam fascistas e que a atividade seria criminosa. Continua a decisão. Evidentemente, portanto, que o autor sentiu-se ofendido pelo artigo publicado e as alusões ao fascismo, que extrapolam uma simples concordância de ideias e denotam flagrante exagero praticado. Menciona-se ainda que tais fatos por si só abalam a honra subjetiva de qualquer indivíduo, uma vez que a sua credibilidade como jornalista é afrontada, desmerecida, associada de forma ilegal a uma ideologia totalitária. Lembrando que o fascismo é uma ideologia totalitária, mas o comunismo também é. Essa decisão não se refere apenas a uma pessoa que chamou a outra de fascista. Levado isso aqui a ferro e fogo, dizer que alguém é comunista também pode resultar em indenizações. Mas, voltando à sentença para que possamos concluir esse ponto e avançar. O tópico 8º diz que não existe compensação de culpas, ou seja, ele vai entender que não houve um conjunto de ofensas recíprocas que justificasse que um não tivesse que indenizar o outro. Você me ofendeu, eu também te ofendi, fica por isso mesmo. O magistrado entendeu, ou melhor, os magistrados entenderam que não. E por fim, a decisão aí, manteve a decisão do juizado especial em primeira instância, porém aumentando o valor da indenização. Essa decisão, gente, pode ser encontrada no Tribunal de Justiça do Paraná, mas no essencial, os pontos principais nós passamos aqui. E agora, para concluirmos, a seguinte reflexão. Vocês acham que essa decisão se refere a um caso semelhante ao que acontece entre o Maurício Ricardo e o Nando Moura? Entre o Otário e o Nando Moura? Será que desta decisão do Paulo Eduardo Martins se pode extrair que o Nando Moura vai ganhar as ações que irá propor? Eu não diria isso. O que eu diria, com certeza, é que há sim decisões determinando a indenização em favor daqueles que se sentiram ofendidos ao serem chamados de fascistas. Esse não é o único caso. Existe um outro aí envolvendo o senhor que está à frente da escola sem partido. Então, isso existe. Do ponto de vista da liberdade de expressão, é uma pena. Mas há quem entenda ser uma medida civilizatória do debate político. Eu tenho lá
minhas dúvidas. A vocês, amigos, eu peço que deem sua opinião. O que você acha dessa decisão? Vocês acham que está correto mandar indenizar quem diz que o outro é fascista? E agora, também terá que indenizar quem diz que o outro é comunista? Eu não sei onde isso vai parar. A minha opinião é que não deveria haver esse tipo de controle, mas parece que começa a haver sim. É isso, amigos. Obrigado pela atenção. Espero poder encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.